Bem-vindos às Pfizer Talks. A grande maioria das empresas da indústria farmacêutica que operam em Portugal são, como sabemos, multinacionais. E para traçarmos um melhor retrato desta realidade e que impacto têm estas companhias no nosso país, temos connosco Heitor Costa, diretor executivo da Apifarma. Heitor Costa é licenciado em Medicina, tem um MBA e é pós-graduado em Farmacoepidemiologia. Desempenhou funções no Infarmed antes de ser assessor da Secretaria de Estado da Saúde e é atualmente o diretor executivo da Apifarma, funções que ocupa, aliás, desde 2011. Bem-vindo, Heitor. Obrigado. Gostaria de começar por perguntar qual é que é o impacto económico que estas empresas multinacionais têm no nosso país? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. As empresas multinacionais são, de facto, a grande parte do tecido empresarial na área da indústria farmacêutica em Portugal. E o impacto económico das empresas da indústria farmacêutica em Portugal agora utiliza-se muito a palavra extraordinário, mas é muito importante. Depois, em termos de impacto económico, eu vou socorrer-me, costumo dizer que contra factos não há argumentos, não é? De um estudo que a Apifarma mandou fazer há poucos anos e que tem a ver com o impacto económico também da indústria farmacêutica ao longo de vários anos e os números são impressivos, não é? Enquanto a maioria da indústria que opera em Portugal, seja ela nacional ou outra qualquer, tem uma reprodutibilidade no PIB que é de 1,9, a indústria farmacêutica tem uma reprodutibilidade, um impacto superior, ele é 2,1. Nós, enquanto indústria, representamos 2,3% do PIB português, o que é um número extraordinário, muito significativo e muito importante. Temos um contributo direto para o PIB de 4,3 mil milhões de euros, aí os 2,3. E depois há todos os outros impactos económicos, os empregos, que são cerca de 40 mil, porque não temos que contar só com as pessoas que trabalham na indústria, temos que contar com as pessoas que trabalham para a indústria, toda aquela reprodutibilidade dos setores que a indústria arrasta atrás de si, e esses 40 mil empregos são 40 mil empregos em que 70% são de pessoas altamente diferenciadas. Esta produtividade no PIB significa que cada 100 de euros que se investe na indústria farmacêutica, nós temos um resultado de 202 euros. E isto é, de facto, muito raro entre os setores industriais portugueses, cuja média é de 1,9. Mas depois, em termos económicos, eu acho que a pandemia nos trouxe uma coisa. É esta dicotomia economia-saúde. E, de facto, hoje nós percebemos claramente que não há saúde sem economia, nem economia sem saúde. E porquê é que não há saúde sem economia? Há muitos determinantes da saúde e a economia, as condições e os determinantes de saúde, as condições económicas, a educação, tudo isso tem impacto na saúde. Mas não há, de facto, também economia sem pessoas. E se havia dúvidas desta importância dos medicamentos, daquilo que é o papel da indústria farmacêutica nas sociedades e na sua economia, eu acho que ele foi completamente hoje esclarecido, mas hoje qualquer português no seu local de trabalho sabe que regressou paulatinamente à normalidade porque foi vacinado. E isso é graças à inovação e à indústria farmacêutica, não é graças a outra coisa. Considera que a presença destas multinacionais dá competitividade também às pequenas empresas farmacêuticas portuguesas, ou estamos aqui uma luta entre David e Golias? Não, como é que é isso? Eu acho que não estamos em luta nenhuma, antes pelo contrário. As empresas, sejam nacionais, mais pequenas, sejam as multinacionais, elas têm sabido em Portugal, talvez porque a conjuntura nos obriga a isso, mas eu acho que é muito mais do que isso, é muito mais do que a conjuntura, é de facto uma vontade de colaborar, porque as multinacionais e as nacionais têm acordos de comercialização, têm acordos de distribuição, têm licenças, e isso aumenta aquilo que é a capacidade de intervenção das empresas nacionais, valoriza também a economia portuguesa, porque as empresas nacionais são também empresas que fazem parte do tecido industrial, contribui também para que elas possam manter depois instalações de fabrico, de qual as multinacionais também ajudam a manter, porque há muitas, e eu não vou aqui dizer nomes, mas há empresas que de facto fabricam em Portugal e têm fases de produção das suas substâncias ativas em Portugal e contribuem para que nós possamos manter aqui um tecido fabril
que é fundamental manter, não só porque é importante para a economia, mas também, e nós agora tivemos essa prova, em situações de pandemia. Um país numa situação de pandemia que tenha capacidade de fabrico é sempre um país que está mais apto para resolver situações de crise do que um país que não tem capacidade de fabrico nenhum. Eu não acho, portanto, que haja aqui qualquer David e Golias. Há dimensões diferentes, mas há interesses comuns. E o interesse comum é sempre aqui, que é disponibilizar os melhores tratamentos aos doentes que existem. E, nesse aspecto, as multinacionais têm ajudado muito as empresas nacionais a manter a sua infraestrutura em Portugal, que é fundamental para cada país. Que, na sua ótica, quais são os principais desafios com que se debate uma empresa multinacional em Portugal? A nível local, eu acho que a nível local, um dos principais desafios tem sempre a ver com não há um setor empresarial, seja ele de que área for, em que não haja previsibilidade. A previsibilidade é fundamental para uma boa gestão, para um bom planeamento e para bons resultados. E aqui não estou a falar dos resultados económicos, estou a falar dos resultados daquilo que se traz à sociedade e às pessoas. Ora, Portugal, de facto, em termos de regulatórios e mesmo legislativos, não tem, apesar dos acordos entre a indústria farmacêutica e a associação e o governo, através de vários ministérios, tenham trazido alguma estabilidade, mas não é propriamente um país estável nesse aspecto. Há muita alteração de legislação e ela não passa só pela legislação do medicamento, porque para uma multinacional é importante estabilidade na legislação do medicamento, que não é, de facto, não é uma característica portuguesa. Nós gostamos muito de legislar e somos muito bonapartistas. Aliás, temos de escrever tudo. Somos muito pouco anglo-saxónicos e isso é mau. Mas essa estabilidade não existe. Segundo, ela também, o sistema de justiça não é célere, os impostos, apesar de tudo, são mais elevados do que aquilo que deveriam ser, para ganharmos competitividade. E depois há outra questão fundamental, é que uma empresa que num país traz soluções inovadoras para os seus doentes, e que em Espanha, em França, em Itália, na Alemanha, na Eslovénia, na Estónia, os outros doentes já têm essas soluções inovadoras disponíveis e já estão a beneficiar delas, e em Portugal nós ainda estamos à espera de uma aprovação do Estado. Não é um bom ambiente para dizer que este é o melhor país em termos de investimento e da atratividade. Muito obrigado pela partilha da sua vasta experiência. Estaríamos aqui seguramente muito mais tempo a falar sobre os inúmeros desafios que nós temos, mas acho que, enfim, pelo menos o Heitor retratou de uma forma muito clara aqueles que são, de facto, os principais desafios. E queria agradecer-lhe, Heitor, também a partilha da sua experiência e agradecer-lhe mais uma vez também o se ter juntado a nós em mais uma Pfizer Talks. Obrigado por ter estado connosco em mais uma edição desta Pfizer Talks e vemo-nos de novo em breve.